Quero te saudar a paz de Cristo, meu amigo, meu irmão, para junto podermos fazer mais uma escola bíblica dominical da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, revista de jovens e adultos. Estamos estudando o Reino e o Monte, a cidadania do Reino e o Sermão do Monte. Autor dessa lição é o pastor Luciano Cozedei. Sempre temos agradecido a esse querido pastor por ter escrito essas lições desse primeiro trimestre de 2024, né? Então vamos estudar a lição 9, a lição 9. O título é Perspectiva do Reino. O texto base é Mateus 6, 19 e 21. E quero desde já agradecer aos queridos e amados irmãos que têm nos acompanhado nestas lições desse primeiro trimestre, né? Estaremos fazendo leitura agora do texto base, que está em Mateus 6, de 19 a 21. Não ajuntei tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Mas juntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. Por onde estiver o seu coração, por onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração, né, irmão? Então, irmãos, nós vamos falar perspectiva do reino. E o autor diz assim: o objetivo ao final deste estudo, você será desafiado a ser cuidadoso dos seus atos e escolha com base nas verdadeiros valores do reino de Deus. Então, irmãos, temos que ser zelosos, cuidadosos nos valores do reino dos céus, porque o lugar aonde estamos sendo convidados a morar é lugar de pura santidade, né? Vamos estar orando agora, né? E logo após estaremos fazendo a introdução do estudo dessa semana. Pai querido, Deus eterno, soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, agora nós invocamos teu santo nome, agradecendo a Deus, aos amados irmãos que juntamente conosco estarão colaborando e fazendo o estudo, ó Deus, que o Senhor possa estar instruindo a cada um de nós, nos dando sabedoria e entendimento na sua bendita palavra, para que possamos, Senhor, agregar valores, Senhor, aos nossos corações e que possamos ser luz diante desse mundo, Senhor, que a cada dia, ó Pai, há uma deteriorização da moral, dos costumes. Sim, ó Deus, que o Senhor nos ensine o verdadeiro caminho da sua justiça, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, irmão, perspectiva do reino, né? Na última exposição, aprendemos sobre o jejum bíblico. Então, irmãos, nós vimos sobre o jejum, né? A maneira como devemos jejuar e as formas e por que devemos jejuar. Observamos que o que se relacionava com a renúncia e a autodisciplina. Então, estava muito relacionado com isso. Se o sentimento não for correto, tudo que fazemos será uma prática vazia. Mais uma vez, a hipocrisia é repreendida, pois o efeito dela é destruir a integridade das práticas, como oração, serviço, jejum e disciplina. Então, a hipocrisia ela vem com essa finalidade de destruir esses valores cristãos, né? Que é a oração, o serviço, o jejum e a disciplina, que aprendemos tanto com os ensinos do nosso mestre. E aqui, Jesus ele trata desses assuntos pessoalmente, né? Que muitos viviam na prática da mentira, da falsidade. Os versículos expostos diante nos apresentarão 3 metáforas sobre lealdade inabalável e aos valores do reino. Versículo 19 a 21 e o versículo 22 a 23. 19, 21, 22 e 23 fala do tesouro e a luz. E
à escravidão, né? Então fala sobre essas três coisas, três metáforas. Hoje apreciaremos versos de 1 a 21. Como já lemos, né? Ela está falando do quê? Nós juntar tesouros, porque aqui tudo pode perecer, né, irmãos? Tanto de uma parte quanto da outra, onde existem muitos ladrões, né? Sujeita a roubo, furto, mas ele fala que nós devemos juntar tesouros no céu. E quais são esses tesouros? São os valores morais que nós temos, né? Cada um deve ter, para que possamos habitar nesse lugar. Já aprendemos que na busca da justiça do reino, precisamos nos certificar que as nossas obras de justiça, especificamente as religiosas, sejam isentas de hipocrisia. Então, irmãos, vamos falar aqui o que é um pouquinho de justiça. A qualidade do que é o que está em conformidade com o que é direito. Então, a justiça é isso, está em conformidade com o direito, de maneira de perceber e avaliar o que é direito e justo. Não há como questionar a sua causa. Reconhecimento do mérito de alguém ou de algo. Então, é você reconhecer o mérito, né, que a pessoa tem, ser justa. Especificamente, as religiosas sejam isentas de hipocrisia ou da mentira. Evitamos a hipocrisia, garantindo que o nosso objetivo final seja agradar a Deus. Então, o objetivo do ser humano é estar em conformidade com os preceitos de Deus, agradar a Deus. Por isso, todos os nossos atos devem estar conforme as perspectivas do reino. Não poderão dois andar se não concordar, né, irmão? Então, não há ligação entre a luz e as trevas, né? A água não se mistura com óleo e assim vai por diante, né, irmãos? Não há o pecado e a santidade, ele não combinam. Primeiro ponto dessa lição é o objetivo da vida. Qual é o objetivo da nossa vida aqui? Qual a maneira que devemos nos comportar neste mundo? E o que devemos fazer para sermos pessoas melhores diante de uma humanidade caída, né? Quando o Senhor Jesus ensina sobre não acumular tesouros na terra, ajuntar, armazenar, estocar, aponta para o objetivo da vida. É necessário um equilíbrio entre ter e se permitir dominar, né? Hoje muitas pessoas querem ter muitas coisas, possuir muitas coisas, mas ele não sabe nem mesmo o tempo da sua vida. Hoje pode estar com saúde, com vida para usufruir todos esses benefícios, mas também pode não estar, né, irmão? Então a nossa base de fé tem que ser o reino dos céus. A escolha está entre encontrar os seus valores finais nos tesouros que perecem ou nos que permanece. O que motiva você nessa vida, né? São os valores passageiros ou são os valores eternos? Eu creio que devemos almejar os valores eternos. Tudo que nós aprendemos com o nosso mestre sobre que esse mundo é passageiro e os cuidados deste mundo são tão rápidos que muitas das vezes nos perdemos no mundo, né, com os pensamentos que não procedem da vontade de Deus. Precisamos ter ciência de que compartilhamos aquilo em que colocamos nosso coração. Muitas das vezes estamos colocando o nosso coração nas riquezas, no possuir dos bens, e não que Deus não quer que você possua as coisas, mas que você não tenha amor àquelas coisas. Não bote o seu amor acima do amor que você deve ter para com o nosso mestre. Todas as coisas foram feitas por ele, para ele e por ele, né? Então devemos ter a prioridade que o amor é a base de todas as coisas. O Evangelho se resume em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo.
amando a Deus e ao próximo, com certeza você está armazenando para o futuro tesouros muito maiores. O texto afirma que tesouros na terra são perecíveis, porque não existe segurança permanente nas coisas materiais. Então, você vê que Deus ele alerta sobre isso, né? Quantas pessoas já, reis, pessoas famosas, passaram nesse mundo e não deram valor às coisas que permanecem, né? As coisas concernentes aos céus, à eternidade. Então devemos valorizar a vida nesse aspecto, olhando para o consumador da nossa vida, que é Deus. E ele fala aqui, para que não colocamos a nossa vida nas coisas materiais. Traça, ferrugem e ladrões são ameaças de segurança a essas coisas materiais. Independente de classe social, intelectual dos nossos objetivos, for escusos ou hipócritas, corrosão e insatisfação serão reais. Independente se você é pobre, rico, se você é famoso ou não, todos nós um dia estaremos perante ao Pai e teremos que dar conta a Ele do que nós fizemos da nossa vida aqui. Prestar conta. Em uma empresa, o mordomo, ou aquele que administra a empresa, ele presta conta ao seu criador, né? ao seu patrão, na verdade. E assim também é conosco, que nós vamos prestar conta ao nosso Criador, que é Deus. Que seja uma empresa particular ou uma empresa pública, todos têm que prestar conta, né? Então, nós prestaremos conta a esse Deus Criador. Tesouros na terra fazem alegria dos ladrões. Entravam facilmente nas casas. As paredes, a maioria das casas da Palestina era de barro cru que esfarelava facilmente. Então aqui o autor aqui está colocando que as casas eram frágeis, onde existiam muitos ladrões que furtavam os bens dessas pessoas. Então, irmãos, devemos ter o nosso foco nas coisas que são permanentes e não nas que são transitórias. Hoje nós vemos que as pessoas não querem ser, mas quer ter. E o ser é muito melhor, porque você se torna um ser melhor, uma pessoa, um ser de compaixão, de amor, de esperança. Hoje a sociedade passa por uma grande transição, porque os valores, né, que foram os antepassados, não precisava nem ser cristão, mas os valores morais, éticos, que a sociedade criou, hoje estão em ruínas. E principalmente os valores cristãos, que são os valores principal para cada cristão, né? Eu estou falando isso porque, independente se a pessoa era cristã ou não, ele tinha um comportamento de moral muito mais elevado no passado do que nesses dias, onde a degradação moral está lá embaixo, né? Está realmente difícil. Mas isso é um cumprimento também por parte da palavra de Deus, que diz que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria. Os dias seriam igual os dias de Noé, parece os dias de Noé. Seria igual os dias de Sodoma e Gomorra, parece que estamos vivendo nessa época, né? Em que a degradação moral, sexual, tudo culminava para o fim da humanidade. E realmente, naquela época ali de Sodoma e Gomorra, ela foi destruída. Na época de Noé também foi destruído o mundo antigo. Hoje as pessoas estão sendo reservadas, como o apóstolo Pedro narra, que o mundo do passado foi destruído por água, mas nesses dias vai ser destruído pelo fogo. Muitos não acreditam. Irmãos, nós vemos que a cada dia o mundo se aquece mais, né? Então, esse mundo é transitório, esse mundo é passageiro.
Devemos preservar as coisas que reservam para o futuro, para o reino dos céus, pela qual está sendo anunciado mais de 2000 anos atrás, através do que Jesus enviou o seu Filho. E imagine que agora está muito mais perto a salvação que quando começou a sua jornada espiritual. E os homens do passado já falavam isso há muito tempo. Parece uma mensagem repetitiva que nós sempre estamos falando que Jesus vai vir. Mas isso é para fortificar no coração das pessoas que quando ele vier, as pessoas estejam cientes de que este evangelho foi pregado em todos os cantos. Não haverá desculpa nenhuma para você que tantas vezes ouviu a mesma mensagem de formas diferentes, né? E não deu crédito a essa palavra. Mas preparemos, irmãos, como sóbrios, não com aquelas pessoas que estão embriagadas no vinho da ilusão, né? Então nós falamos aqui o objetivo da vida. Eu, você, quando viemos nesse mundo, temos o objetivo correto: amar a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Anunciar que esse Deus que nos ama quer também salvar a sua vida. E anunciar que Ele virá. Um dia Cristo retornará a este mundo de uma forma gloriosa, né? Porque Deus, Jesus, vai se tornar glorioso para todos aqueles que o verão, como o príncipe, o herdeiro de todas as coisas, né? Então, o objetivo da vida. Agora vamos falar o foco certo. O foco, né, irmão? O foco é aquilo que você está centrado em alcançar. Os tesouros do céu não expõem as pessoas nenhuma perda. Os tesouros do céu não expõem as pessoas nenhuma perda. Não tem traça, a ferrugem nem ladrão. Então, irmão, o céu é um lugar de perfeição. O céu é um lugar de santidade. O céu é um lugar que é sublime. O céu é um lugar que a pessoa jamais imaginou ser, porque é além das coisas que nossos olhos viram e os nossos ouviram. Esse é o céu. O céu, você pode falar uma coisa inagualável, extraordinária, fantástica. Se houver algum adjetivo que você fale o céu, você pode imaginar uma coisa divina, né? É o céu. Falta nos nossos lábios, no nosso pensamento, que nós nunca fomos lá. Mas dá para imaginar que é um lugar extraordinário, aonde todas as pessoas querem ir. Mesmo inconscientemente, as pessoas que não se preparam para ir para lá, mas querem ir estar lá. Quando falam de céu e inferno, as pessoas, não, eu quero ir para o céu, né? Mesmo que ela não faça nada para ir para o céu, ela quer ir para o céu. Mesmo que ela não aceite o convite de Jesus para seguir ele, ela quer o céu. Então, irmãos, o céu é uma coisa extraordinária, que todo o coração do ser humano quer estar lá. Esses tesouros são resultantes da aprovação divina que serão dados aos discípulos na consumação do reino. Todo cristão está sendo preparado, instrumentalizado, moldado para que possa habitar nesse lugar de santidade. É um lugar que ali haverá paz, alegria, felicidade. Lugar que não se tem acumulação de riquezas, aonde o bem não se deteriora, não há corrupção. Hoje a palavra mais usada no meu país, que se chama Brasil, é uma palavra chamada corrupção. E ela, quando a Bíblia fala sobre corrupção, é a degradação, a destruição. Então a corrupção ela vem de forma a degradar, a corromper.
Então você que quer ter uma vida plena com Cristo, você deve seguir os valores do céu, desse país que nós chamamos de céu, dessa nação celestial, de que um povo foi lavado, comprado, redimido pelo sangue do Cordeiro, a qual o preço maior foi o sangue na cruz do Calvário. Então, na consumação do século, Deus dará aos seus discípulos. Jesus não está condenando todo tipo de riqueza, nem de roupa. Não está proibindo coisas, mas o amor às coisas. O amor que você tem depositado nas coisas, nas pessoas, valorizando mais o ter do que ser, né? Você pode ser a pessoa mais humana, mais conhecedora, mas falta uma coisa que todo ser humano tem que ter dentro do seu coração: o verdadeiro amor que o Pai nos ensina. Ensina a amar a Ele, ensina a obedecer a Ele, porque desde o princípio o homem não tem obedecido à voz do Criador. Desde lá do Éden, quando houve uma proibição de comer o fruto da ciência do bem e do mal, porque ali foram desvendados os olhos da maldade. Porque até então nós éramos inocentes, não sabia o que era pecado, não sabia o que era maldade, e nós fomos induzidos por uma voz que levou a pessoas, o ser humano, a cometer o primeiro pecado, a desobediência. E de lá para cá o homem só vem desobedecendo a voz do seu Criador. Mas há esperança para aqueles que querem morar nesse lugar. Basta voltar ao princípio do amor e basta ouvir a voz do seu Criador e ser obediente. Jesus não está condenando todo tipo de riqueza, nem de roupa. Não está proibindo coisas, mas o amor às coisas. Não é o dinheiro a raiz de todos os males, mas o amor ao dinheiro. 1 Timóteo 5, 6, 10. Então, irmãos, a base que muitas pessoas tinham é que quanto mais possuísse bens materiais, né, igual hoje, a sociedade já está nesse foco de consumismo, de endeusar aqueles que têm posses, né? De idolatrar o dinheiro, a luxúria, pecado, o engano, o engodo e tantos outros males que vêm afligindo a alma, porque essas coisas atingem o espírito da pessoa. O amor ao dinheiro aguça a vaidade, viu, irmão? São pessoas vaidosas, egocêntricas. A temporalidade e a transitoriedade são características da vaidade. São transitórios, todas as coisas, né? São temporais, porque elas não são permanentes. Pois antes da queda, o coração do homem se envaidecerá. Vamos ler alguns versículos de Provérbios. No Provérbios, vou pegar a Bíblia aqui eletrônica, que fica mais rápido, né, irmãos? Vamos aqui, rapidinho aqui. Provérbios, abri aqui. Provérbios 18, 12. O coração do homem se exalta antes de ser abatido, e diante da honra vai a humildade. Então o coração do homem é enganoso. É terra de que, como fala ele, terra de que ninguém pisa, né? Porque ele é enganoso.
porque ele está sujeito à vaidade. Ele não se humilha debaixo da mão de Deus, né? Da potente mão de Deus. Em Provérbio 21 também, vamos, 21, Provérbio 21, 14. Se o presente dado em segredo aplaca a ira, e a dádiva no regaço põe fim à maior indignação. Então, irmãos, nós vemos que tudo isso é vaidade, né? Em 1 João também, vamos ver, 1 João, primeira carta de João, 2, 16 e 17. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, o que permanece para sempre, irmão? A vontade, aquele que faz a vontade de Deus, né? O mundo está passando, né? Hoje eu tenho 58 anos, né? Então boa parte da minha vida já se foi. Agora falta poucos tempo aqui. Mas com certeza o mundo vai passar, eu vou passar e virá outra geração. E ninguém vai se lembrar de mim, né? Mas Deus vai se lembrar de você e de mim. Deus não vai me esquecer nem de mim nem de você. Mas muitos têm esquecido de adorar a Deus neste mundo. Porque aqui começa a nossa jornada espiritual rumo a Canaã celestial, né? A nossa adoração já começou, nosso louvor, nossa caminhada para o reino dos céus. Como no passado o povo caminhava para a conquista da terra Canaã, nós hoje buscamos a Canaã celestial. Na expectativa do reino de Deus, precisamos ser comprometidos com valores estabelecidos de Deus. Então são valores que Deus nos deixou como a santidade, oração, graça, bondade, benignidade. Tudo isso, irmão, junto a um conjunto de coisas que faz as pessoas melhores, né? Pessoas que Deus agrada delas, né? Trocar o eterno pelo temporal é um mau negócio. Ad Carson, né? O pensador. Então, se você troca o eterno pelo presente agora, né? Como está acontecendo, está sujeito à queda e à ruína. Um mau negócio, disse Carson. Então, nós falamos o objetivo da vida, primeiro tópico. Segundo tópico, o foco certo. E o terceiro tópico, o último tópico, é a motivação certa. A Bíblia nos dá alguns exemplos de pessoas que se perderam. Então, Deus traz esses personagens como alerta que não devemos proceder igual a essas pessoas. Existe um personagem aqui chamado Acã. Talvez você já ouviu falar sobre Acã. Lá no início, lá no deserto, nas peregrinações, esse Acã desobedeceu a Deus porque roubou coisas destinadas à destruição. Ele tomou as coisas condenadas. Isso está em Josué, quando eles foram a determinada cidade, e a ordem é que tudo, né, não pegasse nada e fosse tudo destruído. Vamos ver aqui Josué, né? Livro Josué, logo aqui no início. Josué 7, 21. Então, eles foram, na verdade, a um lugar, uma cidade, e destruíram essa cidade, mas não era para levar nada, não era para pegar nada, né? E ele fala assim: quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro,
do peso de 50 ciclos, cobicei, olha só o pecado dele, cobiçou e tomou. E eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, a prata por baixo. Então enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido em sua tenda, e prata por baixo. E tomaram, depois aquelas coisas por meio da tenda, trouxeram José e a todos os filhos de Israel, e as puseram presente do Senhor. Então José e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zera, e a prata, a cunha e o ouro, seus filhos e suas filhos, seus bois, seus jumentos, e suas ovelhas, e a sua tenda, tudo quanto ele tinha, levaram ao vale de Acor. E disse José: porque nos perturbaste, o Senhor te perturbará nesse dia. E todo Israel apedrejou com que queimaram a fogo, depois apedrejaram. E levantaram sobre um grande montão de pedra até o dia de hoje. Assim o Senhor se apartou do ardor da sua ira, pelo aquele lugar se chama Vale de Acor, até o dia de hoje. Então, irmãos, você vê que ele recebeu uma recompensa por ter cobiçado, né? Um dos pecados, né, dos 7 pecados que o homem tem cometido é a cobiça. E ele cobiçou esse homem chamado Acã, né? Outro que se perdeu na vida foi o jovem rico. Os irmãos lembram do jovem rico, né? Que chegou e perguntou: pai, o que tenho eu para fazer para herdar a vida eterna, né? O jovem rico que amava o dinheiro e desejava a vida eterna, mas tinha o coração dominado pelas riquezas, e por isso não se alegra com a intervenção de Jesus em sua história, porque ele tinha motivações erradas, né? E depois daquele fato, esse jovem rico foi embora, né? E com certeza ele perdeu a salvação. Tanto é que houve esse relato escrito para que alertássemos nós, né, sobre o amor ao dinheiro. Que triste fim, né, desse jovem rico que se perdeu. Quantas pessoas têm encontrado Jesus, mas têm se perdido por não aceitar o cumprimento, a motivação, o amor que Deus tem dado através do seu Filho. Precisamos ter cuidado com acumular com motivações erradas. Os nossos corações estará lá, no 21. O coração do homem sempre está nas coisas que ele acumula. Precisamos cultivar uma lealdade inabalável dos valores do reino de Deus e ter prazer em tudo o que Deus aprova, né, irmão? Ser aprovado por Deus é o que todos nós desejamos. Buscar e empenhar para que Deus possa abençoar a nossa vida. Buscar e empenhar em procurar até encontrar as coisas lá do alto. Colossenses 3, 1, 10. 3, Colossenses 3, 1, 2, né? Vamos ver aqui. Colossenses, né? Colossenses. Portanto, já ressuscitaste com Cristo, buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus, à direita, né? Pensar nas coisas que são de cima, não nas que são da terra. Devemos estar sempre pensando nas coisas que é do alto, né, irmãos? Então, irmãos, aqui está sempre uma lição, né? Pessoas que tiveram um encontro com Jesus, viram Jesus, sabia que Jesus era o Salvador, né? Igual esse homem jovem rico, né? Mas ele preferiu a riqueza. Igual outro, Acã, que sabia da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, mas preferiu cobiçar as coisas erradas. E outros que a Bíblia menciona, né? Não devemos tomar eles como exemplo, mas devemos buscar o exemplo maior, que foi do Filho do nosso Jesus, do Filho de Deus, né? Que é Jesus, né? Lucas 12, 15, então lhes recomendou: tende cuidado, guardai de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Perceba que Mateus 6, 1, 18 descreve a vida particular do cristão. Em Mateus 6, 19 e 34 trata do negócio público no mundo. Como cristão, cada ação que aprendemos, mesmo que aparentemente secular, possui uma dimensão espiritual, né? Toda essa vida,
tudo é espiritual. Tudo se torna espiritual, porque nós se tornamos um ser espiritual. A maioria de nós exerce a profissão no ambiente secular. Manifesto sagrado nomeia a sociedade. Colossenses 3, 23 e 24. Vamos ler também. Vamos ler esses dois versículos aqui. Colossenses 23, 20. E tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que receberei do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Então, seja no campo eclesiástico ou campo secular, devemos obedecer à voz do nosso Mestre, que sabemos que estão obedecendo a Jesus Cristo. John Scott, mais uma vez, brilhantemente nos diz que o tesouro do céu é seguro. Medidas de precaução para protegê-los são desnecessários. Não precisa de apêndice de seguro, por ser indestrutível. Então, irmãos, sabendo que as coisas celestiais não perecem, busquemos, como está aqui fazendo, fazer de tudo quanto fizer, fazer de todo o coração, como o Senhor e nós vamos, sabendo que receberei do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis, E busquemos a prioridade, que é o reino dos céus. Então, irmãos, chegamos mais um final de um estudo. Espero que os irmãos tenham gostado, desse estudo, falando das perspectivas do reino, o que nos espera, o que nós podemos fazer, e para estar nesse propósito de entrar pelas portas dos céus, porque a garantia é permanecer com Cristo, a nossa segurança, estar com Cristo. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por mais um estudo. Pai Celeste, muito obrigado, Senhor, por esse dia, por essa hora que o Senhor nos permite, que busquemos a Tua face mais uma vez, e tem nos ajudado, Senhor, a compreender que o reino dos céus é um lugar maravilhoso, um lugar de santidade, de paz, de alegria, de esperança. Que nós possamos estar contigo, ó Pai, nesse grande e glorioso dia, em que o Senhor vai se manifestar a sua bondade, sua justiça sobre toda a humanidade. Perdoa os meus pecados, perdoa os nossos pecados. Livra do mal, Senhor, da tentação. Em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço para tudo sempre. Meu amigo, meu irmão, quero te dizer, pela gratidão que vocês têm ficado conosco aqui, têm nos seguido, têm nos acompanhado semanalmente. Então, se você tem gostado desse estudo, venha conosco até o próximo estudo, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Amém? Amados irmãos, nós estamos orando sem cessar, orando pelo nosso Brasil, orando pela família, orando pela proclamação do Evangelho, pelo avanço missionário, orando pelas igrejas, orando pelos pastores, orando pelos líderes, orando por todos. Toda a última sexta-feira do mês, nós temos tido vigília de oração na nossa sala virtual de oração. E muita gente tem participado. Próximo ano, nós teremos uma vigília de 366 dias, ininterrupta. Vamos começar no dia 31 de dezembro, meia-noite, e vamos até 31 de dezembro de 2024, meia-noite. Nós precisamos de 1.464 igrejas para orar durante 8.784 horas. Cada igreja assumindo um bloco desta vigília ininterrupta de oração durante um ano. O site para inscrição já está disponível. Faça o cadastro da sua igreja nesta grande vigília. Os batistas brasileiros orando um ano sem cessar. 2024, ano da grande muralha de oração. Ano de oração. Conto com você, conto com a sua igreja. Quatro horas compartilhando o amor de Deus.